E na videoaula de hoje, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre anatomia humana, falando sobre os planos e os termos anatômicos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, além de nos seguir no Instagram e Facebook, ok? Então vamos lá. Para estudarmos a anatomia humana, é necessário conhecermos os chamados planos anatômicos, pois eles são fundamentais para que se conheça melhor o corpo humano e os seus componentes. Assim, a localização e a situação dos diferentes órgãos do corpo serão facilitadas. Existem os planos que seccionam, ou seja, cortam, e outros que apenas delimitam, ou seja, tangenciam o corpo. Então, prestem bastante atenção nesses planos de secção, porque eles serão muito utilizados. Nós temos o plano mediano, os planos sagitais, os planos frontais e também os planos transversais ou horizontais. No plano mediano, temos um plano vertical que passa longitudinalmente através do corpo, dividindo em metades direita e esquerda. Também pode ser chamado de plano sagital mediano. Um plano próximo ao plano mediano é um plano paramediano. Nos planos sagitais, temos planos verticais que passam através do corpo, paralelos ao plano mediano. Nos planos frontais, temos planos verticais que passam através do corpo em ângulos retos com o plano mediano, dividindo o corpo em partes anterior, ou seja, frente, e posterior, parte de trás. Nos planos transversais ou horizontais, temos planos que passam através do corpo, em ângulos retos com os planos coronal e mediano, que divide o corpo em partes superior e inferior. Então, prestem atenção. Os planos que acabamos de falar são os planos de secção. Agora vamos falar sobre os planos de delimitação, ok? Anote isso aí, galera. Suponhamos que o indivíduo em posição anatômica, lembra da aula anterior? Então, esteja dentro de um caixão. As 6 paredes que constituem o caixão representariam os planos de delimitação, que são o plano superior, que seria a parede que está por cima da cabeça do indivíduo. O plano inferior, que é o que está passando por baixo dos pés. O plano anterior, que é o plano que passa adiante do corpo. O plano posterior, que é o que passa por trás do indivíduo, ou seja, atrás das costas. E os planos laterais, que são as 2 paredes laterais, que limitam os membros superiores e inferiores de ambos os lados do corpo. Entendido? Olha só, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre os termos anatômicos de posição e direção, ok? Então, prestem bastante atenção. Quando utilizamos os termos anterior, ventral ou frontal, estamos nos referindo a alguma estrutura que está na direção da frente do corpo. Por exemplo, o osso externo e as cartilagens costais encontram-se anteriormente em relação ao coração. Agora, quando utilizamos os termos posterior ou dorsal,
Estamos nos referindo a alguma estrutura que está na direção das costas, ou seja, na parte traseira. Por exemplo, a coluna vertebral localiza-se posteriormente em relação ao coração. Outros termos que utilizamos são superior ou cranial, que significa que a estrutura em questão está na direção da parte superior do corpo. E também utilizamos os termos inferior ou caudal, que significa que a estrutura em questão está na direção da parte inferior do corpo. E como exemplo desses 4 termos que eu acabei de citar, nós podemos citar a seguinte frase: os grandes vasos localizam-se superiormente ao coração, enquanto o diafragma localiza-se inferiormente ao coração, ok? Outros termos que utilizamos também são o medial, que refere-se a alguma estrutura mais próxima do plano sagital mediano, ou seja, da linha mediana, e também utilizamos bastante o termo lateral, que refere-se a alguma estrutura mais afastada do plano sagital mediano, ou seja, da linha mediana. Como exemplo para vocês, posso citar os ligamentos colaterais do joelho. O ligamento colateral tibial está localizado medialmente, enquanto o ligamento colateral fibular está localizado lateralmente, ou seja, mais próximo do plano sagital mediano. Já o termo proximal refere-se a uma estrutura que está próxima à raiz do membro, ou seja, na direção do tronco. O termo distal refere-se a uma estrutura que está afastada da raiz do membro, ou seja, longe do tronco ou do ponto de inserção. Por exemplo, o braço é considerado proximal quando comparado com o antebraço, que está mais distante, ou seja, distal, pois está mais próximo da raiz de implantação do membro, que é a cintura escapular. E para terminarmos esta parte, temos mais 2 termos. O superficial, que significa que a estrutura em questão está mais perto da superfície do corpo, e o termo profundo, que significa que a estrutura em questão está mais afastada da superfície do corpo. Quando nos referimos aos termos de movimento, temos os seguintes. Flexão refere-se à curvatura ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Temos também extensão, que é endireitar ou aumentar o ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Utilizamos também a adução, que é um movimento em direção ao plano mediano. Temos também a abdução, que é afastar do plano mediano. Temos outro termo que é a rotação medial, que traz a face anterior de um membro para mais perto do plano mediano. E temos a rotação lateral, que leva a face anterior para longe do plano mediano. Nós temos também a pronação, que é um movimento de rotação medial do antebraço, de modo que a palma da mão olha para o plano posterior. E temos a supinação, que é um movimento de rotação lateral do antebraço e mão, de modo que a palma da mão olha para o plano anterior, como na posição anatômica. Temos também a inversão, que é o movimento da sola do pé em direção ao plano mediano. E temos a eversão, que é um movimento da sola do pé para longe do plano mediano. Outro termo que utilizamos também é a dorsiflexão ou flexão dorsal. É o movimento de flexão na articulação do tornozelo, como acontece quando caminha morra acima ou se elevam os dedos do solo.
Temos também a plantiflexão ou flexão plantar, que dobra o pé ou dedos em direção à face plantar, quando se fica em pé na ponta dos dedos. Outro termo que utilizamos também é a elevação. Quando você eleva os ombros, por exemplo, ou depressão, quando você abaixa os ombros. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta videoaula e não se esqueçam de deixar aquele like, ok? E vamos ficando por aqui, deixando um spoiler da nossa próxima aula, onde vamos iniciar as aulas sobre o sistema esquelético. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!